Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja com todos vocês aqui nessa manhã e todos que estão também em casa, participando ativamente, orando por esse culto. Como é bom, irmãos, estarmos na presença do Senhor. Como é bom estar louvando ao Senhor em sua casa. Como é bom estar junto dos irmãos e poder vislumbrar a alegria de um domingo que nós separamos, como dízimo do nosso tempo, para estarmos plenamente diante do Senhor. É bem verdade que, como falou Ana Paula, de que toda semana deve ser assim. Devemos estar na presença do Senhor. Então, que você, nessa manhã, possa ouvir a voz de Deus e que essa voz, assim como pela manhã e à noite, possa reverberar em sua vida durante toda a semana, para que você não se desvie do caminho do Senhor. Para quem há 20 anos já era membro da igreja, já me conhece, E nós trabalhamos aqui como ministro de evangelismo, e eu louvo a Deus pelo convite que me foi feito em estar novamente pregando aqui. Tenho pregado algumas quartas-feiras, e para mim é um grande prazer estar nessa igreja. Na verdade, eu nunca ficamos longe, sempre assistindo e sabendo notícias da igreja, e eu louvo a Deus por essa igreja, pelo pastor Tadeu, a sua família, a forma carinhosa em que nos recebeu de novo, eu, a minha esposa, a minha filha. A Eva já era da igreja aqui, da antiga igreja do Pré, ali, E nós a conhecemos aqui nos casamos, o pastor Tadeu nos casou, e eu louvo a Deus por estar voltando, depois de 20 anos, fora, voltando a essa família tão especial, e ser recebido tão carinhosamente pelos irmãos da época e também os novos irmãos que aqui estão. Louvo a Deus pela vida dos diáconos, em que hoje pela manhã nos receberam aqui, oraram com o pastor, e isso é muito bom, nos capacita. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 21. Isaías, capítulo 30, versículo 21. Leamos. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou repetir, queridos. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Senhor, nessa manhã nós queremos, ó Deus, ouvir a tua voz. Temos, ó Deus, louvado o teu nome, ó Deus, e através de louvores aqui, ó Deus, entendido o teu querer para cada um de nós. Mas, Senhor, me usa nessa manhã, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, que seja, Deus, colocado em corações aqui, ó Deus, que necessitam da tua palavra. Muito obrigado por todas as coisas, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Este é o caminho. Lendo o livro de Isaías e chegando nesse capítulo, sobretudo nesse versículo, eu fiquei impactado com aquilo que o Senhor fala aqui.
através do profeta Isaías. E eu quero, antes de entrar em alguns detalhes sobre esse versículo que faz parte de um contexto, e nós temos que entender esse contexto. Eu lembro de que no ano de 2003, acho que no meado do ano de 2003, eu e minha esposa e a minha sobrinha, na época grávida, nós pensamos em ir a Madureira, fazer algumas compras. Hoje, Campo Grande, né, já supera Madureira em termos de preços, mas antigamente havia, né, uma cultura nossa de ir a Madureira lá no Mercadão fazer algumas compras. Os irmãos conhecem lá o Mercadão. E aí eu tracei um caminho, fui pela Avenida Brasil, e chegando ali em Barros Filhos, desci e fui direto, fácil, né? Fácil de chegar em Madureira. Mas era a primeira vez que eu tinha ido de carro em Madureira. O fato é que depois de ter feito algumas compras, e não foram poucas, né? Nós voltamos, e eu tentei voltar pelo caminho na minha mente, porque acho que o GPS ainda não estava muito em moda, e eu fui pelas placas. Voltar pelo mesmo caminho, mas o moço que conhece lá sabe que é contramão voltando. Eu tive que sair por algumas ruas, e finalmente eu cheguei na Avenida Brasil, mais em sentido centro do Rio. E eu pensei comigo, agora eu preciso fazer o retorno para voltar para a minha casa. Como Barros Filhos é um pouco à frente, eu vi uma saída antes um pouco, e aí não prestei atenção em nada. Na minha mente, aquela saída era o retorno. E aí, meus irmãos, eu fiz um retorno ali por debaixo do viaduto e caí dentro de uma favela, comunidade, em que até hoje eu não sei nem o nome direito, eu sei que foi muito complicado, porque assim que eu entrei por debaixo do viaduto e entrei na favela, havia uma árvore, um toco caído assim no chão, assim, algumas pessoas sentadas, e quando eu entrei com o carro, já com o farol aceso, eu vi uma acenação assim para mim, e aí logo apareceu alguns homens já armados, e eu fiquei em pânico com aquilo, porque eu não estava sozinho, só estava com a minha esposa, e também estava com a minha sobrinha grávida. E eu fiquei impactado com aquilo, e com medo, e sem saber o que fazer, e eles fazendo assim para mim, e eu sem saber para onde ir, não conhecia o caminho. E nesse dia, por estar muito calor, pastor, eu estava de camiseta, alguns acham que o pastor não pode usar, né? Camiseta e bermuda, e de chinelo, e eu estava ali, ninguém me conhecia. E aí, preocupado com aquilo, a Eva nervosa, a minha sobrinha nervosa também, do meio dessas pessoas que estavam lá armadas, irmãos, saiu um deles e veio até mim, olhou e disse assim: pastor, não é por aqui. Este é o caminho. Meus irmãos, eu fiquei, primeiro, aliviado com aquilo, né? Mas impactado, porque eu não esperava de alguém me conhecer naquele lugar. Eu estava em perigo. E dentro dessas pessoas sai alguém, disse que eu não deveria ir por ali, era perigoso, e que eu deveria, então, virar à esquerda e sair, finalmente, na Avenida Brasil. Meus irmãos, eu voltei tão alegre, não pelas compras, mas voltei tão alegre pela vida, pela gratidão a Deus, de que no momento mais difícil Ele manda o seu anjo e nos mostra o verdadeiro caminho. E pensando nisso, é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. O Espírito Santo do Senhor, no qual habita em nós, queridos, em todo momento, está mostrando o caminho que devemos trilhar. Em todo momento, Deus se preocupa conosco para nos mostrar exatamente o caminho que temos que trilhar. O problema é que, muitas vezes, não damos ouvidos àquilo que Deus quer para nós. Pela forma que vivemos nesse século 21, e alguns, oriundos do século 20, é muita correria. E é muito, às vezes, até complicado você parar um pouco para deixar de falar e ouvir a voz de Deus.
Irmãos, como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom acordar e ouvir primeiro e colocar diante do Senhor. Senhor, eu estou planejando fazer isso. Senhor, vai na frente, ó Deus, e faz algo por mim. Senhor, me livra de problemas que possam acontecer. E aí, queridos, quando nós nos colocamos assim, é o ônibus que nós perdemos. É o carro que furou o pneu, e aí você vai pensar depois que houve um acidente lá na frente, e você pensa assim, Deus me livrou, Deus me livrou. Esse é o caminho. O profeta está falando aqui, queridos, no contexto do povo de Deus, no reinado de Judá, onde o rei Ezequias, ele era o rei de Judá, e que estava preocupado com o ataque da Assíria. O rei Ezequias e parte do povo de Judá se esqueceu completamente de Deus e começou a pensar na sua própria força e buscar em outro povo, que nós vamos ver aqui, forças e diretriz para trilhar um caminho longe do Senhor. O contexto aqui é uma profecia no tempo do rei Ezequias, no reinado de Judá. E o profeta em que está trazendo essa palavra é o profeta Isaías, que na tradução quer dizer salvação do Senhor. Isaías, salvação do Senhor. Isaías era um profeta muito usado e próximo de Deus, que no início do seu ministério foi totalmente impactado com a visão da glória do Senhor, que mudou a sua vida. Esse era o profeta Isaías, no qual escreve e traz essa profecia para o povo de Judá e para nós também, povo de Deus. Isaías ouviu completamente a voz do Senhor, e agora, como boca do Senhor, ele procura então a conduzir seu povo de volta ao caminho que o Senhor então traçara, antes que fosse tarde demais. E é curioso, irmãos, e aí eu estou só dando uma introdução sobre aquele que escreveu a profecia de Isaías. É curioso ver que Isaías foi considerado não só como profeta em seus dias. Isaías, meus irmãos, foi um verdadeiro evangelista que apresentou Jesus Cristo e as boas novas do Evangelho, mesmo no Velho Testamento. E aí você que está na EBD, e eu sei que os professores leem muito sobre isso, mas os alunos também, vão ver muitas citações do profeta Isaías, trazida por Jesus, e também no contexto da história. Isaías, ele fazia profecias, trazia profecias para o povo de Judá, para o povo de Israel, mas também apontava Jesus Cristo como uma profecia de que viria instaurar o seu reino, e o seu reino não teria fim. Era a palavra do profeta Isaías, boca do Senhor. Isaías foi chamado ao ministério no ano da morte do rei Uzias, em 739 a.C., Isaías 6:1 vai comprovar isso, e diz a tradição de que Manassés, que foi o sucessor de Ezequias, matou o profeta Isaías, ordenando que ele fosse cerrado ao meio, para acabar com a história daquele que foi o grande profeta naqueles dias. Em Hebreus capítulo 11, versículo 37, você pode ler agora ou deixar para ler depois. É possível que a citação desses heróis da fé que sofreram tudo isso que está em Hebreus capítulo 11,
é possível que também estava se falando de Isaías, porque a sua morte foi terrível, por falar verdades, por ser a boca de Deus, por apresentar o caminho de Deus melhor, o caminho melhor. Então ele sofreu, ele foi morto, cerrado ao meio, por falar a verdade. Este é o caminho. É uma citação clara de um Deus que cuida com zelo do seu povo. Essa citação de Isaías 21, ela é muito interessante, irmãos. Porque mesmo diante, nós vamos ler aqui, de uma situação tão difícil, em que o povo estava vivendo por se afastar de Deus, mostra aqui um Deus zeloso pelo caminho que o povo vai trilhar. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. É a palavra de um Deus zeloso. Eu quero te dizer nessa manhã que o Deus que se importa com o lugar em que vamos chegar, também se importa com o caminho que vamos trilhar. O Deus que se importa com você, com os planos que Ele já sabe onde você chegará, Ele se importa também com o caminho que você levará para chegar nesse lugar. Por vezes, queridos, nós como humanos e imperfeitos, precisamos parar e pedir a Deus, como o salmista, no Salmo 139, versículo 23 e versículo 24. Veja lá comigo. Salmo 139, versículo 23 e versículo 24. Por vezes, queridos, erramos o caminho. Por vezes estamos próximos do caminho que nos levará à perdição. E aí não estou falando só da salvação, e nem da salvação, eu estou falando de coisas que Deus quer para a nossa vida, nessa vida. Diz o salmista: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Há momentos, queridos, que precisamos voltar-se para Deus e colocar diante dele: Senhor, que caminho é esse que eu tenho que trilhar? Ou, Senhor, eu já estou no caminho, ó Deus, sonda o meu coração, vê, ó Deus, se há algum caminho mau nesse que eu estou trilhando, Senhor. Senhor, volta então a me mostrar, ó Deus, com clareza, o caminho que eu tenho que trilhar. E isso, queridos, em todos os aspectos da vida. Talvez eu estou falando com gente aqui que está fazendo um planejamento para um novo emprego. É possível que eu esteja falando com jovens aqui que estão se programando para um namoro e noivado e casamento também. Talvez até no teu ministério na igreja você está planejando um caminho novo, já que começamos agora, praticamente em fevereiro, né, as atividades, um caminho novo. Mas é importante você colocar esse caminho diante do Senhor e falar: Senhor, é por esse caminho que eu tenho que andar. Ou não é?
Porque muitas vezes você vai fazer coisas com muito esforço, mas em nenhum momento vai agradar a Deus. Mas se você submeter à vontade de Deus e colocar o seu caminho e alinhar com o caminho que o Senhor tem para você, você vai ser abençoado, querido, e vai abençoar muitas vidas que estão ao seu redor. Este é o caminho. Esse é o caminho também, é uma frase, é uma citação de uma palavra de um Deus que nos ama e quer o melhor para nós. Eu vou repetir. Este é o caminho. É uma palavra, uma citação de um Deus que nos ama e quer o melhor para nós. Não tenho dúvida disso. Deus quer o melhor para nós. Porém, e aí eu começo o primeiro ponto, porém, é importante entender que, em primeiro lugar, o caminho melhor não é o caminho mais fácil. O caminho melhor não é o caminho mais fácil. Veja o versículo 20 do capítulo 30, e nós vamos ler outros versículos dentro desse contexto aqui. Versículo 20 diz assim: Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes, os teus olhos verão a todos os teus mestres. A parte B desse versículo, na verdade, é o que o Senhor vai fazer com aqueles, e aí, que atenderem o seu chamado, o seu aviso, a sua indicação. Mas o Senhor está dizendo na parte A do versículo o seguinte: bem vos dará o Senhor pão de angústia e de água de aperto, ou seja, provações. Provações. O caminho melhor não é o caminho mais fácil. É importante entender isso, porque muitas vezes, pela facilidade que nos é apresentada, pela cor, pela facilidade, nós logo pensamos: esse é o caminho do Senhor, eu vou trilhar por ele. Mas o caminho do Senhor, o caminho melhor, não é o caminho mais fácil. Jesus fala isso em Mateus, capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 14. Por favor, acompanhe comigo. Mateus 7, 13 e 14, que diz assim: Entrai pelas portas, pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus está dizendo que a porta larga é uma porta de facilidade e que muitos entram por ela, porque é mais fácil. Mas a porta que é o melhor caminho, que leva à felicidade, é uma porta estreita.
É um caminho apertado. Meus irmãos, é um caminho de renúncia. É um caminho de tomar a cruz e seguir a Jesus. É um caminho de dizer não ao pecado. É um caminho de dizer não a uma suposta facilidade que vai, na verdade, nos afastar de Deus. É impressionante, irmãos, como nós vemos em nosso meio tantas pessoas buscando esses caminhos. Em todo o tempo, ouvindo a voz de Deus, ou até deixando de ouvir pelos pecados cometidos, mas Deus então indicando e falando por onde andar, mas insistindo em ir por um caminho mais largo. Entendam, queridos, não existe evangelho sem a cruz, não. Não existe o evangelho sem renúncias. O embaraço do pecado, irmãos, está em todo o tempo, perto de nós. Em todo o tempo somos tentados pelos nossos olhos, pelo que ouvimos. Não vá por aqui, vá por ali. O caminho melhor não é o caminho mais fácil. E o caminho que o profeta Isaías está propondo e vai propor aqui nessa profecia para ajudar, não era o caminho mais fácil. De ver a Síria tentando assolá-los, tentando acabar, dizimar o povo. E o profeta dizer, apenas esperem, apenas esperem. Não confiem em suas forças, o Senhor há de fazer algo maravilhoso diante do povo de vós. Depois os irmãos podem ler lá no capítulo 37, versículo 38, de que o Senhor, Ele manda então, diante da ameaça da Síria, do exército grande, bélico, o Senhor Deus manda um anjo que vai dizimar todo aquele exército em um só dia, em uma só noite, irmãos. O caminho que aqui parece ser mais difícil de ouvir a voz de Deus, de trilhar pelo caminho do Senhor, é um caminho que, segundo aquilo que Deus está propondo, vai então fazer com que haja um livramento do Senhor, em um tempo que o Senhor irá trazer diante do povo de Deus, povo de Judá. O problema, queridos, é que nós somos apressados. O problema é que é por isso que trilhamos caminhos que às vezes nem achamos, e nem vemos que Deus está, mas a gente entra nesse caminho. O problema é esse: não ouvir. E pela aparência, trilhar um caminho que o Senhor não mandou que nós trilhássemos. É preciso se esforçar, é preciso perseverar nesse bom caminho, que não é o melhor, não é o mais fácil, mas é o caminho que o Senhor tem para melhor para as nossas vidas. Não podemos, queridos, trilhar por um caminho de qualquer maneira para alcançarmos objetivos e alvos. Eu quero explicar isso. Muitos de nós, pelo alvo, talvez até excelente, que queremos chegar, que queremos obter, propomos caminhos totalmente tortuosos, porque o importante é chegar lá.
Essa mente não é mente de cristão, essa mente não é mente de Cristo. A frase, os fins justificam os meios, irmãos, é diabólico. Não pode nortear o nosso caminho. Eu não posso, em detrimento da minha vitória, começar a maltratar meus irmãos, a fazer coisas erradas, a tentar de toda maneira conseguir aquilo que até eu vejo que outro irmão conseguiu. Então eu quero chegar lá, mas para que eu chegue lá, eu tenho que derrubar esse irmão. Eu tenho que derrubar alguém, eu tenho que burlar a lei, eu tenho que fazer alguma coisa para obter esse objetivo. Esse caminho largo não é o caminho que o Senhor tem para você. Eu estou falando em todos os aspectos da vida, sim. Não só em termos de salvação, porque entendemos que a temos e a não perdemos. Mas as bênçãos que Deus tem para nós nessa vida, queridos, nós precisamos conquistá-la pelo caminho correto, não dando voltas, não fazendo coisas que desagradam a Deus, mas alcançando e achando que foi Deus que nos colocou lá. O caminho melhor, em segundo lugar, é precedido por avisos, sinais e conselhos. Vou repetir. O caminho melhor é precedido por avisos, sinais e conselhos. Veja comigo, e aí, propriamente, do versículo 1, né? Para que a gente possa estar dentro do contexto, e aí não ser um versículo isolado, né? Para criar algo ou uma doutrina, nós precisamos entender do que diz todo esse capítulo. Capítulo 30, versículo 1, versículo 5. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Que coisa, irmãos. Que aviso alarmante, irmãos. Versículo 2. Que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes estão em Zoã, e os seus embaixadores chegaram a Ranes. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Irmãos, que aviso, que sinalização do profeta para esse povo. Você vai ver aí, no capítulo 30, versículo 1, mais um dos ais do profeta. E esse ai aqui é usado pelo profeta, tratando-se então de uma interjeição, uma expressão também de tristeza, e ao mesmo tempo alerta e chamada de atenção. Ai dos filhos rebeldes. Ai desse povo que está
trilhando por esse caminho, porque no versículo 4 os irmãos vão ver que já há príncipes, embaixadores que já estão no Egito aqui, nesse contexto. Eles já estão lá, buscando conselho, buscando cobertura, buscando aliança com um povo no qual, há tempo atrás, o povo de Deus se libertou. E agora o profeta, como boca de Deus, está dizendo: ai desse povo que está buscando aliança com o Egito e com Faraó. Não é este caminho que eu estou propondo, que eu propus para eles. Esse povo literalmente está descendo ao Egito. Esse povo toma conselho, mas não de mim. Eles se cobrem com a cobertura, mas não do Espírito. Irmãos, parece que o profeta está tendo uma visão do século 21 também, irmãos. Quantos de nós tomamos conselhos por tantas coisas? É coach para tanta coisa. Esquecemos que o maior conselho está na palavra de Deus e no Deus que é o nosso Criador. Ele conhece as nossas vidas, Ele conhece você, Ele nos conhece. Deus, através do profeta, está trazendo um ai de lamentação, mas um ai também de sinalização, de aviso. Provérbios capítulo 14, versículo 2 diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Há caminhos que ao homem parece, em outra tradução, ser bom, mas o fim é caminho de morte. Esse povo vai buscar conselho, não do Senhor, cobertura, não do Espírito Santo. Talvez a ajuda do Egito e Faraó parecia ser humanamente ideal, parecia ser. Mas o Senhor avisa, o Senhor alerta, o Senhor sinaliza, dá sinais completos e conselho de não façam isso. Quantas vezes, queridos, a palavra de Deus, os pastores, os líderes, dizem para você, e sobretudo o Espírito Santo diz para você, não faça isso. Mas você pensa, não, eu vou fazer. Eu vou pagar para ver, eu vou fazer. Aqui eu vou conquistar. Mas a palavra está dizendo, não faça isso. Não faça isso no seu namoro. Não faça isso no seu noivado. Não faça isso no seu casamento. Não faça isso na igreja. Não faça isso na sua vizinhança. Não vá por esse caminho. Os avisos, mas nós fechamos nossos ouvidos, assim como o povo aqui. E se continuassem assim, seria, então, a destruição total. Agora, veja no versículo 12 ao versículo 14, irmãos, algo que eu vou fazer uma ilustração, mas que me chamou a atenção aqui. Eu lendo, até comentei com a Eva, eu lendo assim, e aí me chamou a atenção por algo que recentemente aconteceu. Versículo 12, versículo 14, do capítulo 30. Ainda sobre essa questão do caminho melhor, é precedido por avisos, sinais e conselhos.
Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, aí está falando sobre o Egito e Faraó, e sobre isso vos estribais, confiais, apoiais. Por isso, esta maldade vos será como a parede, como uma rocha, fendida. Já forma barriga, desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento. E ele o quebrará, como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o, não se compadecerá, não se achará entre seus pedaços que sirva para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Eu não sei, claro que está na mente ainda de cada um de nós aqui, o que aconteceu em Minas Gerais, na cidade de Capitólio, onde 10 pessoas morreram esmagadas, aterradas por uma rocha de cerca de 10.000 toneladas. Quando eu li o versículo aqui, irmãos, me fez lembrar isso. Não é para forçar um contexto aqui, mas é só para trazer a memória dessa situação. O povo de Deus estava sendo avisado. O povo de Deus estava sendo sinalizado de que não era o caminho melhor, era perigoso aquele caminho ali. E aí, fazendo uma alusão, irmãos, os irmãos viram, eu ia trazer até a imagem, mas preferi não trazer, eu não quero explorar algo tão ruim que nós oramos pelas famílias que perderam aqueles entes queridos, mas os irmãos viram aquela imagem nítida ali, irmãos. Alguns sinais e avisos houveram ali. Os irmãos concordam? O primeiro deles é que era um tempo chuvoso e que as autoridades deveriam impedir, porque em tempo chuvoso, no lugar que não era natural, as rochas não eram natural dali, porque ali era uma represa. Então, pelo tempo chuvoso, já era um alerta de que não era lugar para passear, não era um lugar para ficar. Não era. Mas houve ali alguns sinais, irmãos. Quem vê a filmagem, vê um barco atrás, e tem até uma criança que fala, lá, as pedras estão caindo. Os barcos estavam ali e começou a se desprender pedras. Pasme que para alguns até parecia coisa bonita, uma pedra cair na água, irmãos. Mas algo perigoso estava para acontecer, algo terrível estava para acontecer. E a cena mais impactante que tem é quando a gente ouve do outro barco alguém dizer, sai daí! Saiam daí! Está perigoso onde vocês estão, não estão vendo as pedras estão caindo, saiam daí! E aí eu não sei se pelas músicas altas, não sei se pela distração, e aí a gente pode pensar uma série de coisas. Aquele barco continuou, alguns conseguiram sair, e daquele barco, praticamente a família inteira morreu naquele lugar, porque não atenderam, não ouviram, mas muitos sinais apareceram, e eles não saíram daquele lugar. Minha oração, queridos, é que possamos ouvir nitidamente a voz de Deus e nos afastarmos dos caminhos perigosos que estão diante de nós. Amém? Por último,
O caminho melhor revela a impressionante misericórdia de Deus. Versículo 18, irmãos. Versículo 18. E, repetindo o versículo 21. Diz assim: por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado, para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. O Senhor se erguerá, o Senhor vai esperar e será bondoso para conosco. O Senhor agirá com senso de justiça, misericórdia e nos guiará, mesmo se trilharmos um caminho que Ele não mandou. Lá naquele caminho ruim, o Senhor, pela sua misericórdia, nos dará chance de voltar para o caminho melhor, para o caminho que Ele quer para cada um de nós. Não é isso que deve nos levar a errar, irmãos, mas a Bíblia diz que nós pecamos. Como salvos, nós não podemos andar pecando, mas nós pecamos. A nossa vida não é uma vida da totalidade do pecado, mas nós pecamos, e se nós pecarmos, há um advogado. Há alguém que nos dá a chance de voltarmos ao caminho que pertence a Ele, ao caminho da salvação. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e versículo 23. Lamentações do profeta Jeremias, por favor. Capítulo 3, versículo 22 e versículo 23. Isso é conhecido. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. É pela misericórdia do Senhor, queridos, que mesmo distante do caminho, mesmo errando o alvo, o Senhor tem misericórdia. E Ele estende a sua mão, e Ele nos mostra o caminho em que devamos andar. Depois, eu não vou ler aqui pela hora, mas depois lá eu citei Isaías capítulo 37, versículo 36. Os irmãos vão ler isso, que o anjo do Senhor, único, trava a batalha, que esse povo está preocupado, e diz a palavra que ele vence aquele exército. Ao amanhecer, eles estavam mortos, pelo agir poderoso da mão de Deus, de misericórdia, que agiu no tempo certo, no tempo do Senhor. Eu não sei com quem eu estou falando, porque muitas vezes a palavra não é para mim, mas pode ser para o irmão que está do meu lado, alguém que está em casa. Eu não sei com quem eu estou falando. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando. E o versículo 21, eu quero voltar a esse versículo porque é maravilhoso, irmãos. Os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo:
Este é o caminho, andai nele, não vos sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Este é o caminho, andai nele. Eu quero apenas ler, por último, uma citação de Josué, capítulo 1, versículo 8. Por favor, guarde essa palavra em seu coração. Josué, capítulo 1, versículo 8. Porque de todas as palavras que eu tenha falado nessa manhã, irmãos, nada substitui a palavra de Deus para as nossas vidas. Acompanhe comigo. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Amém, queridos? Este é o caminho. Senhor, nessa manhã, Senhor, o Senhor possa colocar em nosso coração e nossa mente o desejo, Senhor, de trilhar somente os teus caminhos. Senhor, que possamos ouvir essa voz do Espírito Santo que está sobre nós, para que possamos nos conduzir bem, ó Deus, em nossa vida particular, em nossa família, Senhor, em nossa igreja, em nossos ministérios. Ó Deus, continua falando conosco. Ó Deus, quebranta os nossos corações, para que possamos ouvir tão somente a tua voz, a tua doce voz. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o único caminho e nós queremos trilhar por ele. Faça isso, Senhor, em nossa vida, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.